Pessoal, muito bem, vamos agora tratar de propaganda eleitoral, ok? Separei aqui os principais aspectos, aquilo que eu acho que é mais importante que você guarde para esse concurso, né? Já que propaganda eleitoral é um tema gigantesco, mas eu pensei aqui algo que eu acho que é interessante, que imagino que pode ser cobrado pelo examinador, sem prejuízo de que você leia os dispositivos da Lei 9.504 que tratam dessa matéria, ok? Muito bem. A propaganda, pessoal, política, ela se divide em três modalidades: propaganda intrapartidária, propaganda partidária e propaganda eleitoral. A propaganda intrapartidária é a que acontece antes das convenções partidárias. Ela é feita interna corporis, ali, dirigida aos próprios eleitores, e ela acontece na quinzena anterior à escolha dos candidatos pelo partido político, ok? Então, ela tem esse nome de intrapartidária porque ela serve para levar ao conhecimento dos filiados ao partido político quem são os candidatos que desejam ser escolhidos na convenção partidária, ok? E ela é realizada, então, na quinzena anterior à escolha dos candidatos na convenção, e é vedado o uso de rádio, televisão ou outdoor nessa tipo de propaganda, e tem que se tomar todo um cuidado também para que não haja a caracterização do desvirtuamento da propaganda intrapartidária e acabando por caracterizar propaganda antecipada, que seja inclusive multa prevista na legislação eleitoral. A propaganda partidária era aquela que acontecia no rádio e na televisão, de acordo com a divisão do horário eleitoral, do horário partidário gratuito, que não se confunde com o horário eleitoral gratuito, ok? O horário eleitoral gratuito acontece no ano da eleição, lá no segundo semestre, no período da campanha eleitoral. A propaganda partidária não, ela acontecia durante todo o período normal, não acontecia no segundo semestre do ano eleitoral. Mas houve uma alteração e a propaganda partidária no rádio e na televisão deixou de existir desde o dia 1º de janeiro desse ano, com a publicação da reforma eleitoral de 2017, mais especificamente uma das leis, né, que compôs a reforma, que é a Lei 13.487, que revogou os artigos 45 e 49 da Lei 9.096, que tratava sobre o direito a acesso à rádio e à televisão dos partidos políticos, justamente porque, por conta da criação do FEFET, que é um fundo especial destinado a financiar as campanhas eleitorais, orçado para a eleição de 2018 em quase 1,7 bilhões de reais, o que o Congresso fez para poder trazer recursos para esse fundo e diminuir um pouco o descontentamento da opinião pública foi extinguir a propaganda partidária, e aí o valor relativo à compensação fiscal às emissoras de rádio e TV pelo tempo cedido aos partidos políticos para a veiculação dessa propaganda foi convertido em recursos para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Porque como é que acontecia isso? A lei, tanto a Lei 9.096 como a 9.504, fixavam que as emissoras de rádio e TV haveriam direito à compensação fiscal em razão do horário cedido para os partidos e candidatos. Então, na verdade, o horário partidário gratuito e o horário eleitoral gratuito, eles são gratuitos para partidos e candidatos, mas não são gratuitos para nós, eleitores, nem para a sociedade, porque há um direito de compensação fiscal às emissoras de rádio e TV. Desse valor devido às emissoras de rádio e TV, como houve a extinção da propaganda partidária, a propaganda eleitoral gratuita no rádio e da TV foi mantida, mas a propaganda partidária, que acontecia fora do período eleitoral, destinada a divulgar o partido político aos eleitores e etc., essa foi extinta. E aí o valor correspondente à compensação fiscal atribuída às emissoras de rádio e televisão por esse tempo foi convertido, foi destinado a compor o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que também é composto por 30% das emendas de bancada, do valor, né, relativo às emendas de bancada que os partidos políticos teriam, ou que os candidatos teriam direito. Beleza? Guarda essa informação, então, propaganda partidária está extinta a partir do início desse ano. Aí sobra para a gente a propaganda eleitoral em sentido amplo, né? A propaganda eleitoral em sentido amplo, ela é composta pelas diversas modalidades de propaganda eleitoral. A propaganda em geral, que acontece por meio de material impresso, por meio de afixação de material de propaganda em bens particulares, que acontece também
por meio da veiculação de dados da candidatura ou de publicidade da candidatura em órgãos de imprensa, por exemplo, publicações em jornais, em revista, e por meio também da própria internet, né? Hoje existe, por exemplo, a figura do impulsionamento. É possível pagamento para que seja impulsionada uma propaganda eleitoral na internet, né? Grande novidade aí para essas eleições, mas que é um tema um pouco conturbado e eu optei por não tratar aqui nessa nossa aula, né? Já que imagino que por ser um lance difícil, conturbado, que ainda pende muitas questões e até mesmo o entendimento do TSE, já que essa vai ser a primeira eleição que vai ser utilizada essa questão do impulsionamento, eu optei por tratar só da propaganda eleitoral em geral aqui para a nossa aula, tá bom? Então, o que é importante a gente guardar em relação a essa propaganda eleitoral em geral? Primeiro, a sua finalidade, claro, que é a divulgação das candidaturas para obtenção de voto, um instrumento legal que regula é a Lei 9.504, e qual é o prazo? Isso é importantíssimo. Qual é o prazo, ou período, melhor dizendo, em que pode ser realizada a propaganda eleitoral? Atenção, apenas em ano eleitoral, a partir do dia 15 de agosto. Na verdade, não é a partir, professor, é após. Olha aí, ó, após, é verdade. É a partir do dia 16 de agosto, de imediato ao término do prazo de registro de candidatura. É a partir de então que pode ser iniciada a propaganda Perdão. propaganda eleitoral. Antes disso, pessoal, pode caracterizar eventual propaganda irregular, né? A propaganda antecipada, que não observar aí esse prazo, ok? Muito bem. Agora, a legislação cuidou de trazer uma série de situações que não configuram propaganda antecipada, ainda que realizada antes do período legal, né, exigido pela legislação. Então, olha só o que diz o artigo 36A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de votos. O quê? A menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, o que a legislação fez? Ela trouxe uma grande abertura a partir da Lei 13.165 na figura da pré-campanha eleitoral. Então, atos relacionados à menção a uma possível candidatura, a uma pré-candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e uma série de atos aqui que envolvem a participação do pré-candidato em programas de televisão, entrevista, debates, encontros, desde que haja, né, um tratamento isonômico, uma série de outras questões que não configuram a propaganda eleitoral antecipada. O TSE inicialmente entendeu isso aqui de maneira bem ampla e aí disse o seguinte, olha, pode ser feito praticamente qualquer ato, desde que não haja pedido explícito de votos, né? A jurisprudência do TSE agora começa a amadurecer e a caminhar no sentido de que, opa, peraí, não é apenas, exige-se não apenas não pedir o pedido explícito de votos, mas qualquer situação que indiretamente caracterize, né, possa caracterizar o pedido de votos, pode se configurar como propaganda eleitoral antecipada, ok? Então vale a pena aí depois com calma a leitura do artigo 36A, porque eventualmente ele pode ser cobrado no sentido de que vocês verifiquem aí e guardem quais são os itens que não caracterizam propaganda eleitoral antecipada. E a grande novidade desse item é o inciso 7º, que foi introduzido pela reforma eleitoral de 2017, que é o seguinte, não caracteriza propaganda antecipada a campanha de arrecadação prévia de recursos da modalidade prevista no inciso 4º do parágrafo 4º do artigo 23 da Lei 9.504. O que é isso? É o crowdfunding, já ouviu falar? Essa palavra bonita aqui, ó, estrangeira, crowdfunding, né? Founding, não vai dar para concluir aí. Mas é a popular vaquinha, ou a arrecadação por meio de plataformas de financiamento coletivo. A legislação diz que no ano da eleição, desde o dia 15 de maio, já é possível a arrecadação de recursos de pessoas físicas pelos candidatos por meio das plataformas de financiamento coletivo. Aí o sujeito vai lá, doa o valor que ele entenda que ele queira doar, observado o limite de doação, né, que é de 10% do rendimento bruto do ano anterior ao da eleição, e aí ele pode fazer essa doação ao candidato por meio dessa plataforma de financiamento coletivo, já a partir do dia 15 de maio.
E aí, é claro, é necessário que as pessoas tenham conhecimento da existência dessa plataforma para um candidato. E aí é possível que ele faça uma campanha de arrecadação. É possível que ele faça a divulgação da existência desse mecanismo de financiamento destinado a financiar a sua campanha. Isso não caracteriza propaganda antecipada. Em relação ao crowdfunding, né, o financiamento coletivo, é interessante que ele já pode iniciar a arrecadação a partir do dia 15 de maio. Mas a empresa de financiamento coletivo, que faz a intermediação entre o eleitor e o candidato, ela só pode destinar os recursos que foram doados ao candidato lá na frente, depois do requerimento de registro de candidatura. Se eventualmente o candidato, né, o pré-candidato que iniciou a arrecadação por meio da plataforma de financiamento coletivo não for requerido o registro da sua candidatura, o valor é devolvido aos eleitores. Olha só que coisa interessante, né? E existe agora toda uma preocupação da legislação no que toca à possibilidade, inclusive, de realização de crime àquela pessoa que for se apropriar, melhor dizendo, se apropriar indevidamente dos recursos destinados à campanha eleitoral, caracteriza crime sujeito a penalidade aí de prisão, inclusive. Ok? Mas, de toda forma, para a gente guardar, não caracteriza, então, propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de votos, campanhas de arrecadação prévia destinadas a arrecadar recursos por meio do crowdfunding. Ok? Nas hipóteses previstas lá nos incisos 1 a 6, são permitidos pedidos de apoio político e divulgação da pré-candidatura, né, desde que não haja pedido explícito de votos. Propaganda eleitoral, pessoal, em bens públicos, ok? Via de regra, é vedada a veiculação de propaganda eleitoral de qualquer natureza, seja por meio de a fixação de placas, faixas, seja por meio de inscrição à tinta, em bens cujo uso dependa da cessão ou permissão do poder público, ok? Bens públicos em geral, bens que pertençam ao poder público, ou então em bens de uso comum, inclusive postes de iluminação, sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e etc. Esse artigo 37, ele é uma introdução da Lei 11.300, lá de 2006, na Lei 9.504, que teve por finalidade baratear o custo das campanhas eleitorais, reduzindo as formas de propaganda eleitoral permitidas pela legislação, né? A partir de então, proibiu-se, por exemplo, a figura do outdoor e proibiu-se aquela farra que era a fixação, né, em postes, em árvores, em todo lugar a gente tinha lá uma excessiva quantidade de propaganda eleitoral, né, emporcalhava a cidade, era um problema sério. Uma baita poluição visual, mas a partir dessa lei, da Lei 11.300 de 2006, então, restringiu-se a possibilidade de veiculação de propaganda nesses locais. E aí, o importante aqui é a gente entender o significado da expressão bens de uso comum, porque a lei, ela vai além daquilo que diz o Código Civil. O Código Civil, ele traz uma classificação do que é bem de uso comum. Bem de uso comum é aquele comuns ao povo, né? Tais como rios, mares, estradas, ruas e praças. A Lei 9.504, ela fecha ainda um pouquinho mais esse conceito e ela diz que é considerado bens de uso comum, além dos definidos lá no Código Civil, também, presta atenção, também, vou até projetar o slide sozinho aí, também aqueles que a população em geral tem acesso, tais como cinemas, clubes, lojas, centros comerciais, templos, ginásio, estádio, ainda, e aí é interessante, ainda que de propriedade privada. Ou seja, pessoal, pode haver propaganda eleitoral numa igreja, pode haver propaganda eleitoral num cinema, pode haver propaganda eleitoral no estádio de futebol? Não. Por quê? Porque esses locais são considerados como bens de uso comum. Por quê? Porque a legislação usa um critério que vai além daquele definido pelo Código Civil, no sentido de que bens de uso comum são todos aqueles em que a população tenha acesso em geral, tenha acesso liberado, acesso livre, né, em que não haja ali a necessidade de restrição ao acesso, como acontece na minha casa, como acontece num escritório e etc. Okay? Então, comércio em geral, shopping center, lojas em geral, são, para fins eleitorais, considerados bens de uso comum, porque a população tem acesso em geral e, portanto, são
é vedada, né, a veiculação de propaganda eleitoral nessas localidades, ok? Importante gravar isso daí, né? Além disso, claro, em árvores, jardins, né, não pode haver a fixação de propaganda eleitoral. Nas dependências do Poder Legislativo é possível a veiculação desde que fique a critério da mesa diretora do respectivo órgão para autorizar esse tipo de propaganda, ok? No interior das casas legislativas, apenas nessa hipótese. A veiculação de propaganda em desacordo com essa regra sujeita à responsabilização do candidato, né? Primeiro, a Justiça Eleitoral notifica para que seja feita a retirada. Se não faz a retirada, aí instaura-se uma representação que pode culminar na aplicação de multa de 2 a 8 mil reais. E fica subentendida aí a responsabilidade do candidato, ainda que ele alegue desconhecimento, fica caracterizada a responsabilidade dele se, uma vez intimado para retirar a propaganda irregular, não providenciar sua retirada no prazo de até 48 horas, ok? Como que fica a veiculação da propaganda eleitoral ao longo das vias públicas, né? Quem regulamenta isso é o artigo 37, parágrafo 6º. Olha só o que ele diz. É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e desde que não... Opa, deixa eu voltar aqui. Desde que móveis e desde que não dificultem o andamento do trânsito das pessoas. Ou seja, em vias públicas só é possível a colocação de mesa para distribuição de material de propaganda e também a colocação de bandeiras ao longo dessa via pública, desde que elas sejam móveis. Cuidado com isso, ok? E desde que não dificultem o bom andamento do trânsito. E o que significa um bem, né, ou uma propaganda como móvel? A possibilidade de que ela seja retirada, ok? Entre o horário das 22 horas e as 6 da manhã. Ou seja, só pode haver a veiculação desse tipo de propaganda se for veiculada entre as 6 horas da manhã e as 22 horas. Depois desse período tem que ser feita a retirada. É isso que caracteriza a mobilidade, ok? Do meio de propaganda nesse formato. Se não for possível a retirada, aí é propaganda irregular. E se mantiver a propaganda, ainda que móvel, dentro do horário proibido, também é irregular, vai se sujeitar à representação e à multa, ok? A mobilidade, então, para ficar claro aí, o 37, parágrafo 7º. A mobilidade referida no parágrafo 6º estará caracterizada com a colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as 6 e as 22 horas, ok? Propaganda eleitoral em bens particulares, o artigo 37 é interessante observar porque ele faz ali basicamente a repetição do que a gente viu, né, no que toca a bandeiras ao longo das vias públicas e também as mesas, e faz ainda uma alusão à propaganda, por exemplo, em automóveis, caminhões, né, não pode exceder a meio metro quadrado os adesivos ali que são afixados. O 37, parágrafo 2º, né, essa previsão aqui, ele está alterado, não vale mais, é essa redação que está valendo aí, que está aparecendo na tela para vocês. A veiculação de propaganda em bens particulares tem que ser sempre espontânea, né, e gratuita, veda-se o pagamento. E lembrando, né, qualquer propaganda que implique na não observância desses dispositivos, sujeita o responsável à multa, que pode variar de 2 a 8 mil reais. A Lei 11.300, eu já falei isso, mas é bom lembrar, ela proibiu a figura dos outdoors. Não pode ter outdoor nas campanhas eleitorais. Se houver o descumprimento dessa regra, aí é multa de 5 a 15 mil reais, e essa multa pode atingir tanto o candidato, mas também o partido responsável, a empresa, inclusive, responsável pela colocação desse outdoor de forma irregular, ok? Até já.